A primeira luz do dia entra tímida pela janela, mas para você, parece que a noite nem existiu. O corpo pesa, a mente parece nublada, e o primeiro pensamento que vem é: meu Deus, eu já acordei cansada de novo. Você se levanta, talvez com um pouco de dor nas costas, ou uma rigidez que já virou sua companheira matinal, e vai para a cozinha preparar aquele café, na esperança de que ele finalmente consiga ligar o motor. Mas nem o café mais forte parece dar conta do recado. Essa sensação de arrastar o corpo durante o dia, de sentir que dormiu 8 horas, mas que só aproveitou 2. Ela é terrivelmente familiar para muita gente. É uma exaustão que não parece ter uma explicação lógica. A gente dorme, mas não descansa de verdade. E se eu te dissesse que essa sensação pode ser muito mais do que coisa da idade? Neste vídeo, eu quero compartilhar com você uma descoberta que me deixou muito pensativa, algo que conecta esse cansaço profundo a um hábito noturno silencioso, que muitos de nós temos sem perceber, e que a ciência, de forma cada vez mais clara, está começando a ligar a um aumento sério no risco de ter um acidente vascular cerebral, o temido acidente vascular cerebral, e entender isso pode ser o primeiro passo para si cuidar de um jeito novo e muito mais profundo. Sabe, esse cansaço que você sente, essa fadiga que parece não ter fim, não é frescura. Não é só o envelhecimento no sentido preguiçoso que algumas pessoas usam para dispensar o que a gente sente. É real. E mais importante, é um sinal. Um sinal que o seu corpo está tentando te dar, noite após noite. Estudos mostram que uma parcela enorme da nossa população com mais de 50 ou 60 anos convive com distúrbios do sono, e muitos nem imaginam. A gente se acostuma com o dormir mal. A gente se acostuma com o ronco, com os pequenos despertares, com a ida ao banheiro no meio da madrugada. Mas o que a ciência começou a perceber, e que me deixou realmente impactado, é o que acontece no nosso corpo quando essas interrupções se tornam crônicas. Pesquisadores de diversas universidades, ao olharem os dados de milhares de pessoas, encontraram uma ligação perigosa entre a má qualidade do sono e a saúde do nosso cérebro e coração. É como se, durante a noite, o nosso corpo, em vez de entrar no modo manutenção e descanso, fosse forçado a lidar com pequenas emergências. E uma dessas emergências, a mais comum e silenciosa delas, é a dificuldade de respirar corretamente enquanto dormimos. Aquele ronco, que por tanto tempo foi motivo de brincadeira, pode ser, na verdade, o som do seu corpo lutando por ar. Uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção, e que eu precisei compartilhar, é que o problema central não é o barulho do ronco em si, mas o que ele representa. Imagine o seu Roberto, um amigo fictício de 68 anos. Ele ronca alto, a esposa até já foi dormir em outro quarto algumas vezes. Ele sempre brinca, diz que é sinal de que está dormindo bem. Mas o que acontece no corpo do seu Roberto é o seguinte: durante o sono, os músculos da garganta dele relaxam tanto que a passagem de ar fica mais estreita. O ar, ao tentar passar por esse caminho apertado, faz o tecido vibrar, e isso gera o ronco. Até aí, tudo bem. O problema se agrava quando essa passagem não apenas se estreita, mas se fecha por completo, por alguns segundos. Isso é chamado de apneia do sono. Nesses breves momentos, o seu Roberto para de respirar. O cérebro dele, que é um guardião incansável, percebe a queda drástica de oxigênio no sangue e entra em pânico. Ele envia um sinal de alerta, um microdespertar, só para que os músculos da garganta se contraiam de novo e o ar volte a passar. Ele nem se lembra disso no dia seguinte, mas isso pode acontecer dezenas ou até centenas de vezes numa única noite. Um estudo relevante mostrou que homens com apneia do sono têm um risco significativamente maior de sofrer um acidente vascular cerebral, independentemente de outros fatores de risco. Mas o que mais me surpreendeu veio em seguida, ao entender a consequência direta disso no nosso sistema. Cada vez que o cérebro do seu Roberto dá esse choque para ele voltar a respirar, ele inunda o corpo com hormônios de estresse. É como se, a cada pausa respiratória, o corpo entrasse em modo luta ou fuga. A pressão arterial, que deveria cair durante a noite para o sistema cardiovascular descansar, dispara. O coração, que deveria estar num ritmo mais lento e calmo, acelera para compensar a falta de oxigênio. Agora, imagine essa montanha-russa acontecendo todas as noites, por anos a fio. É um estresse contínuo e silencioso sobre as nossas artérias e sobre o nosso coração.
Pesquisadores apontam que essa hipertensão noturna, causada por distúrbios como a apneia, é um dos principais fatores de risco para o acidente vascular cerebral. O cérebro, que precisa da noite para se limpar das toxinas acumuladas durante o dia, passa a madrugada inteira gerenciando crises de falta de ar. E os sintomas disso no dia seguinte não são apenas o cansaço, são também a dor de cabeça matinal, a dificuldade de concentração, a irritabilidade e até a piora da memória. De repente, aquele esquecimento que você atribuiu à idade ou aquele mau humor matinal podem ter uma explicação física que acontece enquanto você dorme. E há um último ponto que me tocou profundamente, porque ele não fala só da nossa saúde, mas do nosso cuidado com quem amamos. Pense na esposa do seu Roberto, a Dona Maria. Ela passa as noites em vigília, ouvindo o silêncio preocupante entre um ronco e outro. Ela o cutuca, com medo de que ele tenha parado de respirar de vez. O sono dela também é prejudicado pela preocupação. Esse hábito noturno não afeta apenas quem o tem, mas cria uma atmosfera de ansiedade no lar. Muitas vezes, a primeira pessoa a notar que algo está errado não é quem ronca, mas quem está ao lado, ouvindo e se preocupando. A conversa sobre o ronco, que começa como uma queixa, pode ser, na verdade, um ato de amor e de cuidado. É um convite para olhar para a nossa saúde noturna com a seriedade que ela merece, não como um incômodo, mas como um sintoma importante que precisa de atenção. O cuidado, muitas vezes, começa no ouvido atento de quem a gente ama. Depois de ler e entender tudo isso, a peça final do quebra-cabeça se encaixou para mim e talvez se encaixe para você também. O que eu percebi é que a gente passa a vida tratando os sintomas errados. A gente tenta combater o cansaço com mais café. Tenta resolver a falta de memória com jogos de palavras cruzadas. Tenta aliviar o mau humor com uma caminhada. E tudo isso é bom, mas é como secar o chão com a torneira aberta. O que eu descobri, e que virou a chave na minha cabeça, é isto: o cansaço não é o problema. O ronco não é o problema. A dor de cabeça matinal não é o problema. Eles são o alarme. São a luz de emergência piscando no painel do nosso corpo, dizendo: ei, a sua respiração precisa de ajuda durante a noite. O que parecia só um desconforto era, na verdade, o corpo pedindo um novo jeito de ser cuidado. E a pergunta mais importante talvez não seja como eu durmo mais, mas sim como eu respiro melhor enquanto durmo. Essa mudança de percepção é tudo, porque, a partir dela, você não está mais lutando contra a exaustão, você está buscando a causa dela. Veja, a intenção desta nossa conversa não é te assustar, de forma alguma. Pelo contrário, é te dar uma ferramenta. Conhecimento é poder, e neste caso, é poder para se cuidar melhor. Lembra daquela sensação de acordar e sentir que a noite não valeu a pena? Agora você tem uma nova pista, uma nova rota para investigar. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O primeiro passo, e o mais simples, é a conversa. Converse com seu médico na próxima consulta. Diga a ele: doutor, eu tenho acordado muito cansado, ou minha esposa diz que eu ronco muito e às vezes paro de respirar. Essas simples frases abrem uma porta para uma investigação que pode mudar completamente a sua qualidade de vida e, mais importante, proteger a sua saúde a longo prazo. Às vezes, só de entender melhor o que está acontecendo, a gente já começa a se cuidar de um jeito diferente, com mais carinho e atenção. A gente para de se culpar pelo cansaço e passa a ser um aliado do nosso corpo. Se essa nossa conversa te ajudou, se acendeu uma luzinha aí dentro, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que também merece esse cuidado. Muita gente sofre em silêncio, achando que esse cansaço é normal. E se você quiser continuar recebendo vídeos como este, faça parte da nossa comunidade se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Obrigado por me ouvir e nos vemos no próximo vídeo.